Sonic enlouqueceu e agora seus amigos pagam por seus atos. Sempre que tentava falar com eles, era como que se quisessem que ele ficasse longe, mas só por um tempo. Ele não fazia ideia do motivo, nunca os viu tão chateados com ele. Nunca, exceto uma pessoa, Shadow the Hedgehog. Era óbvio que ele não ficou nada feliz ao vê-lo, mas em vez de partir para a luta, como sempre faziam, Shadow parecia diferente. Sonic não sabia o que era mais assustador, a possibilidade de ser atacado ou o fato de que Shadow escolheu não fazê-lo. Ele simplesmente ficou ali, deixando o Sonic sozinho com suas dúvidas. Mesmo sem entender as razões por trás daquele comportamento, Sonic sabia de uma coisa: aquele soco de Shadow não foi brincadeira. O impacto ainda doía, mas por que ele estava tão irritado? Para Shadow, a resposta era simples. Seu propósito era trazer dor, uma dívida que precisava ser paga. Mas no fim, ele se afastou, deixando Sonic para trás, com nada além de suas próprias palavras enigmáticas e um frasco de remédio. Sonic ficou confuso. Shadow ainda tinha aquele último medicamento? Como? Ele tinha certeza de que não existia mais. Mas, independentemente da origem, ele precisava daquilo. Um dia, encontraria um jeito de agradecer. Mas as perguntas ainda o atormentavam. Por que Shadow atacou daquela maneira? Ele precisava de uma resposta, e quando finalmente a teve, ela foi mais cruel do que ele imaginava. Sonic quase acabou com os inocentes. Nem mesmo seus amigos estavam seguros. Mesmo que não tivesse sido intencional, o estrago foi grande demais para ser ignorado. Shadow teve que impedi-lo. Era o seu dever. E Sonic sabia que merecia o que aconteceu. As lembranças não o deixavam em paz. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhares, sentia aquela sensação de pavor. Era um pesadelo sem fim. E então, quando finalmente conseguiu dormir, acordou com vozes chamando por ele. Amy estava muito preocupada e Sonic, mais uma vez, se desculpava. Mas como explicar algo que ele próprio não compreendia? Aquela sensação, aquela terrível sensação não passava. Ele até mesmo machucou Amy. E agora? Ele era seguro? Inocente do que estava fazendo? Ou ele adorava isso tudo, estava mentindo para si mesmo? Bem, o nosso amigo Tails percebeu que havia algo errado. Sonic nunca demonstrava medo daquela forma. E apesar de tentar de esconder, a tensão em seu rosto dizia tudo. Bem, claro, o nosso herói negou, tentou disfarçar. Disse que eram apenas pensamentos aleatórios, mas seu amigo não parecia convencido. No fundo, Sonic também não estava. Havia algo errado, algo sombrio. Então, ele tomou uma decisão. Não podia mais ignorar aquela sensação. Precisava descobrir a verdade. E para isso, teria que agir. Quando voltou, seu tom de voz estava diferente. Agora, não havia mais espaço para dúvidas. Sonic disse: "Vamos dessa!" Tails concordou e diz que vai pegar o Tornado. Bem, podemos ver aqui o Tails, o irmão de longa data do Sonic. Ele não podia acreditar no que estava prestes a fazer, mas no fim, isso era necessário. Não havia mais volta. Tails simplesmente enganou Sonic e com certeza vai explodi-lo junto com o Tornado. Agora vamos para o episódio 2. O clima ao redor de Sonic estava pesado, como se o próprio ar carregasse o peso de sua indecisão. Seus pensamentos estavam em conflito, uma confusão de sentimentos e lembranças que impediam de agir. Ele tentava encontrar respostas, mas cada tentativa parecia apenas aumentar sua frustração. Dark Lid permanecia à sua frente, firme e inabalável. O confronto entre os dois já havia se arrastado por tempo suficiente, mas algo impedia Sonic de seguir em frente. Havia uma hesitação em seus movimentos, uma sombra de dúvida que o consumia por dentro. A tensão entre os dois crescia a cada instante. Sonic sabia que precisava tomar uma decisão, que não poderia deixar esse laço persistir por mais tempo. Se querer restaurar a paz, precisava cortar essa conexão, por mais que doloroso fosse. No entanto, uma sensação incômoda o assombrava. Por mais que tentasse se convencer de que aquilo era o certo a se fazer, no fundo, algo dentro dele sussurrava que aquilo não era justo. Bem, agora é o episódio 3 de Sonic Dark Lid. O embate entre Sonic e Shadow era feroz, mas algo estava diferente. Sonic não era mais o mesmo. Seus movimentos, antes ágeis e calculados, agora eram frios e brutais, como se uma força sombria estivesse guiando suas ações. Dark Lid o controlava, e Shadow com certeza sabia disso. Cada golpe trocado carregava mais do que força física. Havia um embate silencioso entre as vontades dos dois.
Shadow não via mais seu antigo rival ali, apenas uma casca vazia, dominada por algo que ele não podia confiar. Mas hesitar não era uma opção. Se havia qualquer chance de trazer Sonic de volta, ele precisava lutar. A batalha se intensificava e a mente de Shadow ficava cada vez mais sobrecarregada. Sonic sempre esteve ao seu lado, mesmo quando eram inimigos. Ele nunca havia hesitado em ajudar, mesmo que suas diferenças parecessem bem diferentes. Mas agora, a pergunta pairava no ar. Seria possível salvá-lo quando ele já não era mais ele mesmo? O risco era alto, mas Shadow preferia agir a simplesmente ficar parado. Se havia alguma esperança, ele a agarraria, não importando o perigo. Daí cortamos para alguns pensamentos do Sonic. No fundo, algo dentro de Sonic ainda resistia. Fragmentos de sua consciência lutavam contra essa escuridão bizarra, contra a influência que o dominava. Pensamentos confusos emergiam, perguntas sem respostas. Por que Shadow, mesmo diante de tudo, ainda se preocupava? Talvez no final das contas, nem mesmo um vilão fosse completamente desprovido de compaixão. E enquanto a batalha continuava, a dúvida crescia dentro de Sonic. Será que ele ainda era ele mesmo? E se fosse, valia a pena lutar contra isso? Bem, dá pra ver que o Sonic tá doidão da cabeça, e o Dark Lid é o problema disso tudo. Com certeza, esse arco é bem parecido com o do Dark Sonic. Semelhanças aqui são muito duvidosas e bem reconhecíveis. O Dark Sonic é uma transformação que aparece em Sonic X. É um estado de transformação semelhante ao Super Sonic, alcançado por Sonic com a ajuda das falsas esmeraldas do caos, e também com sua intensa raiva. O Dark Sonic parece ter duas formas, uma em que o Sonic consegue controlar sua raiva e outra em que ele se parece bastante com o Super Sonic. O Dark Sonic é uma transformação muito interessante e um pouco assustadora também. O mais engraçado é que a transformação do Dark Sonic só foi contida pelo Eggman, o que é muito surpreendente, já que o Eggman é o arqui-inimigo de Sonic, e com certeza ninguém esperava isso acontecer. Com certeza, um conceito muito mais interessante que o Dark Sonic, com uma pitada de um ser extraterrestre, ou até mesmo o caos que habita dentro do Sonic, que agora acaba se manifestando para tentar corromper o herói. E talvez nessa história, Sonic seja um vilão, e para sempre. Bem, o vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, já deixa aquele like. Bora bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, beleza? Ó, e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E até mais! Nos vemos nos próximos vídeos!